Olá, graça e paz a todos. Emerson Eliel. Dá uma olhada nesse vídeo e eu vou voltar aqui para comentar com vocês logo depois dessa situação. Eu creio, Amém. mas não tenho fé. Deus, me ajuda, perdoa eu. O que aconteceu? Pecado, O que houve? pecado. Todo mundo peca, papai. Mas o importante é se manter no caminho. Eu vi a paz. O que quer que o Senhor tenha feito, eu tenho certeza que Deus já te perdoou. Jesus já te salvou. O Senhor crê ou não? Eu creio, Amém. mas não tenho fé. Por que não tem fé? Antes eu tenho medo. Não precisa ter medo, papai. Quanto mais você encher o seu coração de medo, mais o Senhor afasta Deus da sua vida. Tem que alimentar a sua fé, papai. É medo. Não precisa ter medo, papai. Não precisa ter medo. Eu tenho. Por quê? Eu errei. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Eu erro. O Senhor erra. As pessoas que assistem a gente erram. Todo mundo erra. Quando eu vi esse vídeo, irmãos, eu fiquei completamente impactado. Você fica, né, por mais que você já viu situações, a gente já falou de várias situações e a gente passa por determinada situação, você não está preparado para ver uma situação dessa. Eu fui pesquisar esse é um perfil, né? É aí que eu baixei esse vídeo e tem esse rapaz que está cuidando dele, é filho dele. Então preste atenção no que eu vou falar para vocês. É filho dele, esse senhor, pelo que eu vi ali, eu não consegui ver mais detalhes, mas teve infarto em um AVC, pelo menos é até onde eu vi ali nos comentários. E ele está nessa situação, irmãos, que envolve vários fatores aí, né? Isso, na verdade, deve ter um tratamento da neuropsicologia ali nessa situação, mas é uma doença degenerativa que a gente vê por causas naturais e às vezes até mesmo pela consequência aí, né? Ou alguma sequela aí do seu problema, do seu AVC, do seu problema cardíaco. Mas o que é interessante a se observar nessa questão da demência, na questão do Alzheimer, na doença degenerativa em si, algumas pessoas tendem a findar ali o seu resto da vida de alguma maneira, repetindo algumas situações, né, situações repetidas. É claro que cada pessoa tem um jeito, as pessoas mais velhas às vezes repetem as coisas, vocês têm que ter paciência, porque repete, porque às vezes acha que não foi ouvida, ou porque muitas vezes ela acha que a pessoa não entendeu quando ela falou. Mas nessa situação, irmãos, a gente percebe aí o que ele repete, muitas vezes também é algo que o impactou durante a vida. Aquilo que ele mais tinha, trazia à memória, né? Então, pessoas trazem à memória algumas situações que fizeram mal para ele, ou alguma coisa que ele deixou de fazer, ou fizeram com ele. Irmãos, existem situações. Sabe por que veio uma coisa na minha cabeça agora? Né, que você soube aí do rapazinho, rapazinho, uma criança, né, de 13 anos que sofreu bullying e aí acabaram pulando lá em cima dele, ferindo as suas costelas e feriu o pulmão dele, né? Então ele passou vários dias indo no médico, voltando, trazendo ele de volta, gente. Que situação. Foi ontem, antes de dormir, eu acabei vendo aquele vídeo, né, daquele garoto chorando ali com os pais, que não conseguia respirar e doía para respirar. Essa situação da nossa saúde aqui no Brasil, às vezes, né, irmãos, a gente fica impactado, né, decepcionado, porque é algo que surge do próprio povo, que investe o seu dinheiro ali, né, nas cobranças e cobranças de impostos. E eu fiquei... Por que eu tô falando isso? Um jovem desse sofreu um determinado período da vida dele, né? Agora Deus recolheu um jovem, né, nessa idade. E
Suponhamos que essa sequela, essa situação aí que ele passou, ele passe o resto da vida dele pensando nisso, né? E lá pra frente ele vai lembrar disso daí, vai repetir algumas coisas que fizeram com ele na escola, né? E tem alguns que repetem coisas boas. Esse senhor, nesse momento dele, que vocês viram aí, ele começou a falar de pecados. E a gente tem uma questão que eu tava ali rodando os vídeos. Eu quero mostrar pra vocês a denominação, né, que ele era. Eu não vou mostrar a denominação, mas eu quero mostrar o áudio, e quem aí é desses que acompanha os nossos vídeos, as situações, quem acompanha cultos online, vai perceber de quem é a voz. Tinha arrumado a cozinha, aí tinha feito mingau de aveia pra ele, fiz um lanche pra mim comer e pra Letícia. E ele começou a gritar na hora que eu coloquei ele na cama. Aí eu falei, tá, vou tirar o senhor da cama pra assistir o culto quando eu vou tomar banho. Acabei de tomar banho. Você me fez um grande bem, me perdoou uma parte da minha vida e mesmo que eu não conseguia nada. Então ele foi prudente. E Jesus faz então esta comparação e diz que de fato os filhos deste mundo são o ser humano, os filhos da natureza humana, são muito mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E aí, seu Fernando? Estou aqui. Como é que tá o culto? Jesus Tá bom, Tá bom? O senhor tá ouvindo? tô, Tá mesmo? tô ouvindo, Tá ouvindo ou tá dormindo? tô ouvindo. nós. Tá. Porque todos nós somos filhos da natureza humana, Vamos pra cama? não é? Somos seres humanos. Ou quer assistir o culto Não ainda? tem aqui gente que veio do outro mundo. Todos Hã? nascemos do contato do nosso pai e nossa mãe. Tá cansado, vamos pra cama. Nenhum de nós foi feito pela Vamos, mão Naná? de Deus. Somos prudentes. Mas nos vejo como nós temos cuidado em tudo para manter a nossa vida dentro. Se alguém, por exemplo, Ei, dentro de casa Seu derruba Fernando. um copo Oi, tá, quebrou vamos danar. e fica cheio de caco de vidro. vamos, Vamos pra cama. Aí vem virando banana, não passa por aí porque é perigoso você se ferir. Então a pessoa que é prudente Eu vou pausar o culto aqui, tá bom? não é assim. Pode ser? pode, Então vamos pra Nós cama. somos prudentes. Eu Tá cansado? um pouco, É. Vamos danar então? vamos, Glória a Deus. vamos. Eu também te amo. Dá um beijo no seu filho. Dorme com Deus. Amém. Amém. Fica com ele também. Amém. Amém. Te amo. Irmão, tem uma situação aqui nessa região, tem cidade aqui, e já teve aqui, justamente onde eu moro. A pessoa sobe em um púlpito, na entrega, não há entrega do favor imerecido constantemente na vida de uma pessoa. Aí as pessoas falam assim, por que anunciar Jesus todo dia? Para que Jesus, Jesus, Jesus todos os dias? Né? Igual o Paulinho falou e a gente vê nos comentários aí. Ah, eu quero ver a igreja que você vai se fala de Jesus todos os dias. Irmão, você é convertido, né? Você deveria ser. Então, uma das situações que tem que relembrar o ser humano todos os dias é da sua incapacidade de provar que merece salvação, ou merece a dádiva tão grande que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que é um favor imerecido, na qual se expressa assim, porque com tanta alegria que a gente não consegue expressar melhor. E teve irmão aí da congregação lá no culto online que falou que perdão imerecido, essas palavras era a palavra tola. É o que agora tentou pregar Jesus aí no culto passado, né? Falar sobre Jesus. Mas você não consegue, então você relembra tudo isso, traz à tona no teu coração, todos os dias em um culto, você lembra esse favor imerecido, o perdão da humanidade imerecido todos os dias, porque não é uma vez só que perdoou. Eles mesmos falam assim,
Não pode, né, achar que Deus perdoou, aí tá perdoado, pode fazer o que quiser. Isso aí é uma falácia que estão inventando agora para desmerecer outras denominações, né? Aí que muitas vezes crê na predestinação, mas é algo complexo. Não dá para entender Deus. Então ficam muitas vezes criando um calvinismo, criando ali, eu sou arminiano, eu sou calvinista, mas isso aí são até onde Deus deixou entender ele, a humanidade vai entender, tá nas escrituras, que é a palavra de Deus, mas não dá para entrar nesse mérito, porque daí a gente vai encontrar problema em várias situações, irmãos, né? Mas voltando ao assunto, então, a gente vê que eles falam assim, mas você tem que ter, né, não pode, tem que crer uma vez só e crer sempre. Mas aí não pode pregar, não pode falar sobre Jesus, né, não pode ser uma pregação cristocêntrica, agora tá nessa moda aí. Você fala que tem que falar sobre Jesus em toda a pregação, falar da salvação. Fala, não tem por que falar, Jesus só fala na hora do batismo, na hora de anunciar o evangelho. Gente, teve comentários aí que a pessoa falou assim, nós vai voltar nos primeiros rudimentos, aí nem sabe o que é essa palavra. E aí, fica nisso, irmão. Infelizmente, essas pessoas que estão aí, que você viu aqui no vídeo, são causas de uma pregação que só fala em inferno, em inimigo, né? Aí ficaram bravos. Não tem que ficar falando de Jesus em toda a pregação. Mas é inferno, é inimigo, é condenação, é situações que deixam a pessoa para baixo, frustradas por não conseguir viver uma vida de perfeição, né? Do que eles falam. Mas não é crer uma vez só, tem que crer e ser firme e fiel na fé até o fim. Mas a fé, irmãos, ela tem que ser trabalhada, né, de maneira que ela não é uma denominação, não é um sistema religioso. Qual é a fé que você vai levar até o fim? De que você não é merecedor e que você precisa de Jesus Cristo. Não é após o batismo você vai falar que você é limpo de mão e puro de coração, da maneira que eles pensam, né, sem pecado algum. Porque logo associa o pecado ao pecado sexual, né? São esses aí sim, né, o pecado de morte. Logo associa ao pecado sexual, que tem suas consequências, muitas vezes, claro, grave, mas todos os pecados têm as suas consequências na vida do homem, as consequências na terra. Agora, os outros pecados são tudo falhas e erros, né? Eu não sei o que aconteceu na vida desse nosso irmão, né, que está assistindo um culto online da congregação. Não sei se ele passou a vida, né, tendo nessa igreja. O rapaz, filho dele, a gente vê que entrega, falou para ele da graça imerecida, né? E falou para ele que todo mundo peca, pai, né? Vai falar isso para a congregação, para algum lá? Não, né? Porque às vezes vão ligar lá quando fala aquele que é nascido de Deus não peca. Eu lembro que tinha um irmão que sempre falava isso daí lá no Facebook. Mas é que tá escrito que é o nascido de Deus não peca. Então ele comete falhas e erros, né? Porque lá, na verdade, as traduções e outras bíblias, você vai entender que está escrito não vive no pecado, né? Não vive pecando, ou não dá lado ao pecado, né? Aquele que é nascido de Deus. Irmão, a gente vê essa situação na vida desse senhor, logo eu imagino aqui na cidade, às vezes da pregação que falava, aqui tem gente que está esquentando o banco, entra aqui porque a porta está aberta, até cachorro entra. Sempre tinha essas pregações. Eu tô falando aqui, se alguém tá assistindo, claro que tem os meus aí que fica cuidando aí, que alguém tá assistindo vai saber que era assim. Claro que os mais novos não vê isso hoje, porque eu não sei se eles se envergonham, mas já pregaram dessa maneira. Esses irmãos que falavam isso, né? Vasos quebrados não servem nem para tapar buraco, né? Tem vocês que falavam isso aí, vocês devem saber muito bem do que eu tô falando, né? E traz isso dentro da igreja, esse juízo. Porque o púlpito vira um lugar de oráculo na onde traz o juízo ali do púlpito, né? Então ele fica sabendo de alguma coisa ali de dentro, ali de alguém, porque trouxeram para ele as fofocas, os falatórios, e aí ele, de cima do púlpito, ele fala aquilo que ele está sentindo. Não sei como que a pessoa consegue, de cima de um púlpito, se autoavaliar, né? Ao ponto de dizer palavras como se fosse Deus mandando falar naquele momento de algo que ele sabe ali. Se autoavaliar santo o suficiente para isso. É uma coisa que me incomoda, né? É uma coisa que eu fico em pasmo.
é bênção um dia num culto e aquela pessoa nunca vê essa bênção, aquelas profecias, nunca vê. Ele começa a subjugar que no outro culto, né, já vem e fala das condenações, das maldições jogadas ali, né, como se o ser humano fosse merecedor da graça, como se não tivesse que ter uma transformação dessa pessoa ao ponto de que essa pessoa passe a viver a graça do Filho de Deus, a usufruir do perdão imerecido e com essa gratidão ele mudar o seu ser ao ponto de desviar-se de todo mal, de todo pecado e dali, e diante de tudo isso, produzindo bons frutos, né, que é o resultado daquele que é realmente convertido e conheceu a palavra. Porque aquele que conhece verdadeiramente que ele não é nada, ele não merece chegar lá no céu, igual a gente vê pregações aí, né, e falar assim: Senhor, eu guardei a fé, né, todo orgulhoso, né, como se estivesse ali limpo de mão, tal limpo de mão e puro de coração. Porque alguns vai vir no comentário e falar sobre santificação, né, mas a santificação é um ato recorrente, né, não fala assim, o tornar-se santo, você tem que tornar-se santo. Ninguém vai conseguir, ninguém vai. Nem Jesus Cristo quis se autoavaliar santo, sempre numa posição de inferioridade a Deus Pai, né? Mesmo ali, Jesus Cristo que despojou-se da sua glória, na sua humildade, despojou-se da sua divindade que ele tinha nos céus, para viver como um homem, 100% homem na terra, né? Esse era o Jesus aqui na terra. Ele não quis dizer com bocas e palavras e atitudes toda essa arrogância que a gente vê em um corpo ministerial. Porque muitas vezes são tidos como os superiores a todos e não aquele que deveria servir, quer sempre ser servido. Sempre ser que vão atrás, que vai em pregações. Aliás, tem que aproveitar esse momento, tá, irmãos? Que vocês estão tendo, assim, de pregações, lotação indo para trás de vocês. Aproveite esse momento, porque eu não sei se vai muito longe. O povo não é todos que vai cair nessa, mais desses pregadores que fala alto, aí tem mais validade a palavra, quando fala com aquela voz, né, rouca assim, então tem mais validade. E o que fala a mesma coisa, mas fala manso, aí não tem dom, não tem fervor, né, não é Deus usando. Então aproveite seu momento, seu brilho aí, essa carreira que tem, porque eu creio que vai diminuir bastante. Esse é o vídeo de hoje, irmãos. Espero que os irmãos entendam aí o que eu tentei transmitir para vocês. Espero que os irmãos comentem o que acha da situação desse irmão, dessa alma. E quero parabenizar aí as atitudes do filho, que eu assisti os seus vários vídeos, né? Eu assisti vários vídeos aí. E é uma bela atitude. E olha, por mais que muitas vezes alguém vai julgar o filho, as vestimentas do filho, a maneira como ele está vestido, né, ou o seu comportamento estético, não tem muitas pessoas igual a ele, não, que veste terninho, né, que vai tocar na igreja todo dia. Aliás, às vezes até abandona os pais e fica aí atrás de tocata, atrás né, não tem muita gente igual a ele, não. Então, vou falar para vocês. A gente não faz pré-julgamentos, mas a gente consegue avaliar as coisas como a gente está enxergando. E são palavras que ele levou até o pai dele de esperança e verdadeiramente de salvação. Ele está assistindo um culto online, mas pode ter certeza que aquele que está do lado dele ali é o que está revestindo ele de fé. Realmente, que é adoração em espírito e em verdade no dia a dia. Deus abençoe a todos. Graça e paz verdadeira no coração de todos.